Como está você, Joelho? Estou muito bem, Zé. Está bem? Psicólogos são todos super. Muito bom. Você sabe qual que é o maior medo do espírita? Morrer. É? E aí, às vezes, eu ouço de muitos, eu não tenho medo da morte. Até a hora que fica enfermo, que o médico diz assim, você está com câncer. Você tem medo de morrer, Ofé? Você tem medo de desenganar doente. Não é? Mas olha que interessante. Se não me engano, foi Jesus que disse que fora da caridade não há salvação. Não foi? Ou eu estou enganado? Ou pelo menos ele repetiu isso. Mas olha o que interessante. Você já parou para perceber o que uma mãe faz para um filho? Que muitas vezes que aquele filho não vai fazer pela mãe, mas que fará pelos seus próprios filhos. E que por muitas vezes esses filhos não farão por ele. Então, como que eu vou alimentar o medo de poder amanhã ser servido? Aqui no plano do espírito, e quando eu digo no plano do espírito, eu estou falando das moradias extras que existe neste grande universo de nosso Pai, nós temos milhões e milhões de espíritos dormindo. E esses milhões de espíritos que estão dormindo, eles recebem todos os dias de nós amor, tratamento, tudo de que eles precisam para eles acordar para a vida. Eu tenho aqui companheiros que estão dormindo há séculos. O tratamento para ele todos os dias é o mesmo. Eles não estão dependendo de alguém. Quando nós nos tornamos dependentes de alguém, nós estamos aprendendo a fazer o quê? Exercer humildade. Nós falamos muito de amor, não falamos? Mas no momento de exercer humildade, nós esquecemos verdadeiramente o sentido de tudo isto. Porque ser humilde, na atual circunstância que vivemos, é algo extremamente difícil para os homens. Basta chutar uma pedrinha no pé já é o suficiente para julgar por terra tudo. Mas no momento da dor, aí sim nós aprendemos já a pedir. Não é assim, Joel? O Joel hoje valoriza cada dia que ele acorda. Não é? Não é mais um dia, é mais um dia. Você sabe que, pelo que a ciência oficial pode fazer, você teria desencarnado. Mas você não desencarnou para que o resto você pudesse se curar.
Quantos conceitos você mudou nos últimos 3 anos? Mas muita coisa. Não é assim? Mas será que o câncer vai ter que bater na porta de todos vocês? Ou quase todos vocês? Para acordar para a vida? Acho não. Pode parecer que eu sou repetitivo, não sou? Qual que é aquele ditado da água, Reinaldo? Água mole, pedra dura, tanto bate a que é pura. Interessante, não é? Água mole e pedra dura. Vocês já pararam para pensar no poder da água? É a água que representa a vida do universo, ou dos universos. Não existe nenhum planeta que pode sobreviver sem água. Ele pode sobreviver sem o verde, mas sem a água não. Porque a água é a essência da vida. Todos vocês já devem ter estudado qual que foi o primeiro útero deste planeta. O que é o mar? O que é o planeta Terra? É um corpo. Vamos entender isto. E um corpo que está sendo todos os dias maltratado. Muitas vezes eu ouço os companheiros dizerem: a culpa do planeta estar do jeito que está é dos homens que cuidam lá das roças, fazendas. Eles desmatam, eles fazem isto, fazem aquilo. Eu já disse aqui mais de uma vez. Vocês já pararam para pensar quantas vezes vocês defecam por dia? E para onde vai toda essa bosta? Sim. E a culpa é do homem do campo. Quantas toneladas de lixo saem todos os dias das cidades? Mas a culpa é do homem do campo. Olha que interessante. Mas é o homem do campo que está produzindo para mantê-los nas grandes cidades. Então nós precisamos de melhorar nossos pensamentos, nossa forma de ver, agir e contribuir para o planeta. Um dia eu perguntei aqui quantas árvores haviam plantado neste ano. Nenhuma. Então vamos repensar. Quando você constrói uma casa, quantas árvores tiveram que serem abatidas para você construir sua casa? Quando você gera móveis para esta casa, quantas árvores foram abatidas para estar lá? Quando vocês estão no luxo de suas casas, com seus veículos e tudo mais, quantas árvores são abatidas? Mas disso eu nunca pensei. Por quê? Porque eu sou egoísta, eu só consigo me ver, eu só consigo ver os meus desejos cumpridos. E ainda costumo ouvir, é porque Deus me ama, mas odeia o vizinho. Que tristeza. Então, pensando assim, deveríamos ter um pouco mais de paciência. O que é paciência? É a ciência da paz. Não é assim, Patrícia? Não é bom andar de bicicleta nos campos? Imagina se você não tivesse nenhuma árvore para recompor suas energias. Seria muito triste, não? Não é bom?
Quantas vezes eu escuto vocês dizerem assim, eu estou carregado, estou precisando tomar um banho de cachoeira. Está precisando tomar vergonha na cara. Não é banho de cachoeira não, para ir sujar as águas. Não é assim? É vergonha. O que eu penso não está incomodando ninguém? Está sim. Com o meu pensamento, eu posso inclusive melhorar o planeta. Com os meus pensamentos, eu posso gerar maior equilíbrio na vida. O problema é que nós achamos tudo pronto. E quando nós achamos tudo pronto e que chega às nossas mãos, nós não aprendemos a valorizar. Não é assim, Reinaldo? Quando você chegou, quando todos vocês chegaram, o planeta já estava pronto. Se eu destruir, então por que não plantar para outros também colher? Perguntas. Padre, só um comentário. Eu ouvi da Estela um dia aqui na oração, falando que a gente agradecia na hora do banho, né? Da água no corpo. Milhões de pessoas não têm esse privilégio. Aí no culto do lar, que eu faço na segunda-feira, quando eu falei para o Lourenço, a tia Estela disse que todo dia tem que agradecer na hora do banho, pela água. Aí agora eu estou fazendo isso. Na hora do culto, quando eu esqueço, eu lembro. Agradecer a água. E é tão interessante, Joelho, que por quantas vezes eu disse aqui que encerrei meus trabalhos, eu vou para a Copa, a minha irmã, para me receber e eu poder receber os primeiros raios solares do dia. Ezequiel, mas você mora onde? Na realidade, por bondade divina, eu tenho uma casa. Mas a minha casa é o universo. Em qualquer lugar que eu estiver, eu estou na minha casa. Mas com uma diferença. O respeito. Recentemente eu disse que se os olhos de vocês pudessem ver as vidas que polulam, que são invisíveis para os homens, os elementares. Que trabalham incansavelmente para manterem o equilíbrio das vidas no planeta. Vocês não têm noção. Diz. Quando foi para a água, disse que ambas não coletando. Tinha um caso que tinha um árabe idoso plantando grama. O outro chegou perto dele e falou: você está plantando? Você não vai colher. Se ninguém plantar, Ninguém vai colher. ninguém vai colher. A cana demora 60 anos. Aí é que está. Mesmo assim, Agora, olha só para vocês refletirem. O que vocês estão fazendo aqui todas as quartas-feiras? Eu não disse que nós temos que ser agentes da esperança? Então nós estamos semeando. Mas vamos voltar lá em Jesus. Onde estão caindo as sementes que eu estou lançando? Isso é importante saber. Elas estão caindo em terreno fértil? Porque não basta ser espírita para desencarnar e ser recolhido para planos
superiores, não. Os irmãos de outros credos religiosos também são recolhidos. Quando desencarnar, ninguém vai perguntar para vocês se vocês foram espíritas, católicos, protestantes, nada. É o que vocês fizeram nesta grande casa. Então, nós temos sim o dever de semear. O dever de plantar árvores, sim. Para que outros venham a colher. Porque hoje vocês... Eu posso dizer que a grande 90 e tantos % aqui de vocês estão sempre colhendo ou sempre consumindo o que o outro plantou. São poucos que gostam de plantar. Mais perguntas? Em relação à sua fala de dependência. Dependente, querendo ou não, nós somos uns dos outros. Em vários setores da setor B e setor da cidade, não existe dependente. A interdependência é uma coisa que não precisa ser muito teórico mesmo. É um certo. Agora, na minha opinião, há uma dependência que, para mim, é a pior dependência que pode haver dois espíritos é a dependência do caminhar. E eu acho que essa dependência tem feito um efeito negativo na humanidade, sabe? Porque uma pessoa colocar a outra como dependência dela para ser um guia ou qualquer sentido, dependência, estou falando da dependência. A pessoa tem uma tendência à comodidade no agir. Porque o outro resolve. Deus resolve, Jesus resolve, Maria vai na frente, passa na frente, etc. E aí a tendência da pessoa é colocar essa dependência como sendo uma motivação para a ação. O que move a gente é a ação. Pelo menos a dependência espiritual não é para mim. Eu procuro estimular essa dependência. Eu posso estar enganado. Agora, é evidente que eu não vou negar o auxílio. Aí não. Dependência é diferente de auxílio. Sim. Mas, na realidade, para Jesus ainda, a humanidade ainda são crianças. E a criança, ela é ainda dependente. Por isso que os homens pedem tanto. A criança sempre está pedindo, ela não está apta a fazer. Cabe à humanidade deixar de ser criança. Sim, mas, olha bem, quais são as atitudes hoje? Qual de vocês que ainda não está fazendo birra? É tão interessante isto que nós, os espíritos, não somos superiores a vocês. Nós buscamos nos informar, nós buscamos ampliar nossos conhecimentos, mas o que nós observamos em relação a tudo aquilo que nós vivenciamos é que a grande maioria, em quase 99% dela, vive como crianças birrentas. Basta dizer um não. A criança não é assim? Diz o não para ela. Ela quer. E os homens são a mesma coisa. Quantas vezes a grande maioria daqueles que batem essas portas aqui são crianças birrentas. Que pediu. Por que os homens pulam de religião em religião? Esta aqui não resolve meus problemas. Observa o que há na Terra. Vamos falar aqui. Nós temos aqui o espiritismo. Temos o espiritualismo em diversos setores. Outros companheiros dizem assim, não, eu vou procurar a Umbanda porque lá pelo menos os espíritos resolvem meus problemas.
Eu vou procurar o candomblé, porque lá eu sou realmente, eu tenho meus problemas resolvidos, que o Espiritismo não resolve. Ou então eu vou buscar o protestantismo, porque lá o Espírito Santo resolve tudo para mim. Olha que egoísmo. São crianças birrentas. Mas o que eu estou fazendo? O que eu estou dando? Agora, a partir do momento em que a criança cresce, aí ela não pode mais, ela não tem mais dependência. Ela é livre completamente para andar. E se assim não fosse, o caos estaria estabelecido aqui na Terra. E eu estou falando por causa da interação entre os homens desencarnados e os encarnados. Porque o fato de desencarnar não deixou de ser homem. Porque o homem está na essência do materialismo. Mas ainda serão muito dependentes ainda. Eu quero a liberdade, eu quero que todos vocês desencarnem livres, sim, sem nenhuma dependência. Quantas vezes eu digo aqui, eu quero fazer festa. Eu quero fazer festa com o retorno de vocês. Eu quero fazer uma festa todo dia e não faço, diga. Lá encaminhar, muitas vezes, podemos ser um pouco sem rumo e não sei o que fazer. Posso entender que o coração poderia ser um guia, uma bússola, e não um engano emocional? Eu tenho o costume de dizer que o espírito, na condição em que todos vocês se encontram, ainda vive na dependência de 3 cérebros. O cérebro básico, o dos sentimentos e da animalidade. O coração e a razão andam distantes. Então, quando eu penso pelo coração, eu cometo uma série de erros e de acertos. Olha que interessante. Mas cada um no seu estágio. O problema é quando nós adquirimos o conhecimento, sabemos o caminho a seguir, mas não o faremos, ou não o fazemos. Aquela velha frase que eu tenho o costume de dizer aqui, sente direito, você não está dormindo, não, tem que ficar sentado, apesar de você ser grande, então você vai ter dor na coluna, eu já te falei isso 3 vezes. Então vamos aprender. Então, o que acontece? Como? Você falou que tem uma frase que você sempre diz. Quando nós atravessamos uma ponte e chegamos do outro lado da ponte, não somos mais o mesmo. Em minha conversa com você e a companheira, eu convidei vocês para atravessar esta ponte aqui. Quantas coisas vocês ouviram ao longo destas semanas? Quantos questionamentos vocês fizeram? Então vocês não podem mais ser o mesmo. Não tem como ser. Porque atravessaram juntos conosco uma ponte. Esta é a diferença. Mas no egoísmo, nós sempre queremos atravessar a ponte só. É isso. É isso, Márcio. Estou falando como percebo.
Então é isso, meus irmãos. Vamos seguir os trabalhos, dar nossa contribuição. Vamos deixar de preocupar com a morte e nos ocupar com a vida. É isso? Quem preocupa, cansa. Quem ocupa, produz. É isso. Que Deus abençoe.